Né, como tem acompanhado aqui conosco, a Rádio CBN Amazônia Belém tem promovido, né, desde a semana passada, rodadas de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Pará, sempre a partir das 10 horas da manhã. A transmissão sempre tem duração aí de 25 minutos, sob o comando da jornalista Tatiane Lobato. E o candidato entrevistado de hoje foi o Kleber Rabelo, do PSTU. Né? E sobre a performance, né, sobre como foi a entrevista aí do candidato Kleber Rabelo, a gente vai conversar agora, né, com o Rômulo Pinheiro, que é o nosso comentarista de política aqui da Rádio CBN Amazônia Belém, para falar com a gente sobre como é que foi aí essa performance do candidato. Boa tarde, Rômulo, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Dani. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Mais uma vez pronto aqui para comentar as entrevistas da Dani. A Tatiane Lobato teve uma vida difícil essa semana e hoje parece que foi também, Dani. Pois é, né? E o que a gente pode destacar aí, hein, dos pontos trazidos, né, dentro do projeto, dentro da proposta de governo do candidato Kleber Rabelo do PSTU, em Rômulo? Nós tivemos aqui mais do mesmo do que nós vimos na última semana, com algumas circunstâncias um pouquinho diferentes agora, tá, Dani? Porque você vê que o candidato é um candidato que vem lá do PSTU, então as propostas são voltadas a um pensamento de esquerda um pouco mais extremada, para ser bem elegante aqui na Sim. expressão um pouco extremada, porque as bases em que se propõe o planejamento de governo do candidato são aquilo que nós chamamos de inexequíveis. Não há possibilidade, infelizmente, e na visão dele, acho que de alguns companheiros de pensamento, de se pôr uma situação na qual haverá aqui a expropriação total do agronegócio, a questão da planificação da economia. A planificação da economia me remonta aquelas aulas lá do ensino médio, quando a gente estudava a União Soviética, Sim. os planos estatais. Quando ele falou aquilo, me veio a hora à cabeça daquela história lá do passado, e na verdade é coerente com o pensamento desses ramos, grupos políticos. Mas para um Estado nessas proporções, e mesmo aqui no nosso Brasil, impraticável em razão de limitações técnico-jurídicas. Aí você vê o exemplo com relação à questão da jornada de trabalho. Tatiane Lobato insistiu, porque uma das propostas é a diminuição da jornada de trabalho, mas a competência para dirimir isso é da esfera federal. Nós vimos a reforma trabalhista no último ano, emendas constitucionais, ou seja, isso não é de competência do Estado. E o candidato insistiu que achava que sim, que era possível, quando materialmente falando, isso não é possível. Então aí não é uma questão de fake news ou que o candidato está equivocado, mas na verdade isso aí é uma ideia do candidato, mas que não vai encontrar óbice central no ordenamento jurídico do nosso país e do próprio Estado. Então você vê que, por exemplo, havia propostas de desmilitarização das polícias militares e união com a Polícia Civil, e novamente a gente faz uma ressalva. Os candidatos procuram passar um conhecimento, isso é interessante, de dados, de informações, mas falta aquilo que a gente sempre discute aqui durante a semana, tem discutido. Não se tem propostas práticas de como implementar esses dados, ou essas políticas públicas, porque falar que vai implementar tal coisa, falar implementar políticas assim, é muito fácil, todos falaram, né? Mas faltou isso. Com o candidato Kleber Rabelo, eu acho que ele foi muito coerente ao pensamento que é próprio do partido, muito embora a gente saiba que isso é totalmente inviável, ainda mais numa economia com forte apelo do agronegócio, que é o Pará, falar em expropriação de cabeças de gado para alimentar a população. No mundo ideal seria muito bom, no mundo prático, totalmente incabível aqui nos meios em que habitamos no mundo atual. E isso, claro, né, sem contar outras informações que ele colocou aqui, que na verdade não tem muito como implementar na prática, uma coisa que o próprio partido não tem diálogo com os demais. O PST é um partido conhecido por essa redução aí de pensamento, ou redução da conversa, né? A Uhum. Tatiana Lobato perguntou como é que seria o diálogo, ele disse que seria com conselhos populares, excluindo aí o poder legislativo. Então, Dani, eu acho muito difícil essas propostas aí, a gente ter uma viabilidade na prática, na verdade, quase nenhuma, Dani.
Extrema esquerda, né? E nesse caso fica até mesmo difícil uma situação aí de governabilidade, né? Porque você sabe que para ter governabilidade você precisa ter um diálogo aberto aí com outros partidos, com outros deputados, né? Os deputados estaduais. A gente sabe do papel da Assembleia Legislativa nos estados no sentido de estar aprovando, né, os projetos, né, as políticas os projetos de leis voltados aí para as políticas públicas, então, sem diálogo é realmente muito difícil de governar. Agora sim, Rômulo, em relação a esse apelo maior que a gente tem, né, dos setores de esquerda em relação à questão social, ele chegou a apresentar políticas públicas voltadas aí mais para essa questão social, com esse apelo mais para o social, Rômulo? O que você acha sobre isso? Geralmente, Dani, o foco principal dos partidos de esquerda vai muito para a área social. E o candidato abordou, porque, na verdade, as perguntas que a Tatiana Lobato fez, né, deram margem para que o candidato expusesse alguns pontos da temática social, e ele pôs, por exemplo, na questão das antenas de internet gratuitas para a comunidade carente. Então, esse é um projeto para levar a internet para escolas, para estudantes pobres, e esse foi um ponto abordado, mas volta-se àquela questão, né? Com que fundo, com que dinheiro se faria isso, já que ele não menciona qualquer espécie de fundo. A Tatiana insistiu nesse momento, como que fará, reiterou a pergunta, e ele começou a falar sobre a necessidade de disposição dessas antenas de internet gratuitas, sem explicar como. Falou também na questão da criação de uma estatal de distribuição de alimentos. A criação de uma empresa pública estatal depende de um projeto de lei que vai ser votado no Poder Legislativo. Então, um candidato que demonstra não querer conversar com o Poder Legislativo, quando questionado a respeito desse diálogo e da governabilidade, como é que ele vai criar uma empresa estatal sem passar pela Assembleia Legislativa do Estado? Então, acaba sendo um contrassenso da proposta e, de fato, que ele pode produzir quando a noção idealizada de mundo, que a gente tem que respeitar, é a ideia dele, central do candidato, mas esse ideal de mundo que ele vive encontraria vários e vários obstáculos, tanto práticos quanto jurídicos, caso fosse eleito Rômulo? no estado do Pará. Rômulo, você pode retomar um pouquinho? Ouviu? Retome só um pouquinho a última parte do seu comentário, porque a gente teve uma interrupção aqui no áudio. Tá cortando, né? Isso, tá cortando. Eu dizia, Dani, que o candidato ele vive num mundo ideal em que as ideias que ele apresenta, em tese, tem uma fundamentação que seria até adequada, mas isso não encontra nenhuma realidade no mundo prático real. Tanto na questão material política, porque não se pode fazer nenhum tipo de política pública sem apoio da Assembleia Legislativa, quanto no meio jurídico também, porque eles conhecem as competências do próprio Estado, ou seja, competências de legislar do próprio Estado, que esbarrariam nesses trâmites jurídicos. Então, pela falta de conhecimento jurídico e também político, se tornaria muito inviável uma candidatura do pressuposto candidato Kleber Rabelo, ao momento em que entrasse no governo, encontraria uma série de obstáculos, e aí essas ideias com certeza não teriam prevalência, infelizmente, por razões materiais e políticas. Aí é ver e o eleitor vai analisar o caso e vai decidir, mas muito difícil a implementação desse plano de governo, praticamente inviável, Dani. Perfeito, Rômulo Pinheiro comentando aqui conosco, né, a participação do candidato Kleber Rabelo no programa de hoje, né, mais cedo nessa rodada de entrevistas que a Rádio CBN Amazônia Belém está promovendo aí com os candidatos ao governo do estado do Pará. Mais uma vez, Rômulo, obrigada pela tua participação por aqui, pelo Tarde, viu? Dani, muito obrigado, um forte abraço a todos, até mais. Até mais. E a gente vai ouvir agora aqui um trechinho